Acharam uma porta no planeta Marte. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, astrônomo, e esta é a oficina de astronomia número 480. Bem-vindos! No vídeo de hoje vamos ver o que tem de verdadeiro por trás disso. E vamos explorar também outros mistérios do planeta vermelho, que sempre cativou a imaginação humana, já não é de hoje. Mas antes, meus amigos e minhas amigas, e meu diretor, comando aqui sempre a cargo do Tiago Basso, nosso Capitão Kirk. Merchandising, né, meu diretor? Pode ser? Então, olha, o ano está passando, hein, minha gente? Se você não comprou ainda o seu anuário astronômico catarinense, edição 2022, corra! Aqui tem tudo o que está acontecendo no céu durante este ano. Trabalho espetacular do nosso colega, o professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, lá em Florianópolis, Santa Catarina. O professor Alexandre Amorim está de parabéns. Esta é a 8ª edição anual consecutiva do Anuário Astronômico Catarinense, que tem informações válidas para todo o Brasil, não é só para o estado de Santa Catarina não, viu? Então mande um e-mail para costeira1@yahoo.com hoje mesmo, logo depois de assistir a nossa oficina, e garanta já o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Eu garanto que vale a pena. Quero também lembrar mais uma vez do espetacular trabalho do nosso colega Rodrigo de Moura Visoni, integrante da rede Ômega Centauri, lá no Rio de Janeiro. Landel de Moura, o precursor do rádio. E existe outro livro também sobre o inventor da máquina de escrever. Trabalho de pesquisa formidável. São 2 livros maravilhosos que você tem que adquirir. Olha, é uma coisa que me chama a atenção, viu, meu diretor, é que essas pessoas, o Landel de Moura, o João de Azevedo também, que foi praticamente um dos inventores independentes da máquina de escrever, conforme o outro livro do Rodrigo Visoni, essas pessoas já no final do século XIX, início do século XX, se debatiam contra a indiferença e a falta de apoio das autoridades do governo brasileiro. E é triste a gente verificar que hoje em dia a cultura, a ciência e a educação ainda são tão negligenciadas pelas mesmas autoridades públicas no Brasil. É um quadro, é uma doença que persiste já em nosso país de muito tempo. É lamentável. Mas ainda bem que tem gente assim brilhante, como o nosso colega Rodrigo Visoni, que produziu este livro maravilhoso e mais um outro semelhante sobre a invenção da máquina de escrever. Bem, como é que você adquire esses livros? Entra lá no site da Rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org, no núcleo Rodrigo Visoni. E você vai saber como adquirir esses livros maravilhosos. Bem, minhas amigas e meus amigos, eu confesso para vocês que quando vi as imagens pela primeira vez, eu duvidei. Eu disse, não, isso aqui tem que ser, isso só pode ser fake news. Só pode ser fake news, meu diretor, só podia ser fake news, não podia ser verdade. Mas eu fui consultar as fontes originais e elas eram perfeitamente confiáveis. Então, realmente, o rover, o robozinho lá que está andando em Marte, Curiosity, no dia número 3466 da sua missão lá no planeta vermelho, realmente parece que encontrou uma formação geológica que lembra muito a uma porta. A notícia foi divulgada agora, dia 7 de maio de 2022. A porta, a suposta porta, foi imagiada por um instrumento chamado Mast Câmera, que está montado lá na plataforma de instrumentos do robô. A localização é o Monte Sharp, mas, detalhe, essa porta
Essa porta é muito pequena, meu diretor. Essa porta mais parece uma janela. Estou certo ou estou errado? 30 por 40 centímetros. Você vê a imagem, não tem ideia da escala, pensa que é uma porta grande, onde pode transitar um adulto, enfim. Mas não é nada disso, não. A dimensão exata dessa formação geológica é 30 por 40 centímetros. Então, ela está sendo apelidada de dog door. O que é isso? A porta do cachorro, né? Aquela portinha pequena que o americano gosta muito de ter nas suas portas assim da rua, que é para o pet entrar e sair de dentro de casa, sem você precisar abrir a porta grande, né? Então vamos dar uma olhada mais de perto nisso aí. Esse é o rover Curiosity, ou Curiosidade em português, que está caminhando lá em Marte, e eis uma das imagens da porta. Aqui está. Parece realmente uma formação artificial, mas não é. É um pequeno buraquinho, simétrico, é verdade, mas isso foi produzido por um fraturamento nas rochas. Inclusive o bloco, que parece que caiu deste pedaço aqui, dessa formação rochosa, ele está aqui, ó, está aqui no chão, deitado. Tá? Então, aparentemente, trata-se de uma coisa que é artificial, mas não é nada disso. É uma formação geológica natural, é uma fratura numa encosta rochosa. Agora, não é nada de artificial, trata-se de um acidente geológico natural. Uma fratura naquela encosta rochosa que apareceu na imagem. Agora, só para provocar, viu, meu diretor, nós vamos mostrar em seguida uma imagem que parece que tem um marciano espiando lá de dentro da porta. Será que tem um marciano espiando lá de dentro da porta? Claro que não, né? Mas vocês vão ver como a gente enxerga coisas que muitas vezes a gente deseja inconscientemente e essas coisas parecem que acontecem. Mas na verdade é só uma ilusão de ótica. Bota a foto aí, meu diretor. Viu só? Tá aparecendo? Não parece? Tem uma cara com dois olhinhos lá dentro? Bom, vamos adiante. O planeta Marte sempre foi pródigo em enganos dessa natureza. E nós vamos explorar alguns outros que foram descobertos em anos recentes, começando pela Dark Lady, ou a Dama de Preto. Não é a Dama de Vermelho aqui, não. Aqui é a Dama de Preto, tá? Uma imagem obtida em 5 de agosto de 2015. Olha, tem até um filmezinho no YouTube sobre isso, quem procurar pode assistir, né? O que acontece? Numa encosta rochosa, parece que foi fotografada uma mulher em cima ali de um pequeno pedestal rochoso, quase como se fosse uma estátua. Coisa interessante, né? Vamos colocar mais de perto. Olha ali, ó, a ampliação aqui, né? Parece realmente uma mulher de vestido longo, preto, com cabelos longos, também pretos, né? Ali sobre aquele pedestal de rocha. Outra curiosidade. Aquele monstrinho do filme Alien, o Oitavo Passageiro, que os norte-americanos conhecem como facehugger. Assistiu esse filme, meu diretor? É aquela fase de desenvolvimento do alien, onde ele salta do ovo e gruda na cara de um dos tripulantes da nave Nostromo, fica grudado, né? Por isso que é o facehugger, né? É uma espécie assim de um animal que lembra um caranguejo, né? Imagem que foi feita na entrada de uma pequena caverna, também numa parede de rocha lá em Marte. Isso foi em 2015 também, julho de 2015. Um semáforo, uma sinaleira ou um farol, como dizem os paulistas, né? Olha aí, ó, uma formação rochosa muito curiosa, aproximadamente na posição vertical, fincada lá no meio da areia marciana, né? Deve ser para controlar o trânsito dos marcianos no horário de rush, né?
Essa imagem foi obtida pelo rover Curiosity, também lá na região conhecida como Parham Hills, no dia 19 de setembro de 2014. E é um afloramento rochoso quase vertical. Um tronco de árvore. Será que existiu vegetação em Marte? Imagem obtida em 23 de abril de 2017. Um toco de tronco de árvore com 3 pés de altura, aproximadamente isso dá 1 metro de altura, que se poderia pensar talvez ser um remanescente petrificado de uma árvore marciana. Se bem que para mim parece mais eu chamei de uma Lady sem cabeça, já que tem a Lady de preto lá também, então vejam só, olha ali, ó. Novamente uma formação rochosa vertical, né, cerca de 1 metro de altura, e olhando mais de perto, eu tenho a impressão, né, de que parece uma figura feminina, com vestido longo, mas sem cabeça, a mulher decapitada. Que coisa séria, né? Olha aí, uma imagem mais de perto, né, onde a gente pode ver os detalhes. Aqui os braços, o vestido comprido, né, e cadê a cabeça da mulher, né? Aliás, já que a gente está falando em vegetação, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva histórica. No final do século XIX, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli observou riscos na superfície de Marte, que ele chamou de canali, que quer dizer um vale ou um canal em italiano. Só que quando foram traduzir o trabalho dele para o inglês, o canale virou channel, que em inglês, em língua inglesa, significa um canal, e muitas vezes um canal de origem ou de construção artificial, né? E isso chamou a atenção de um advogado rico norte-americano, Percival Lowell, que era aficionado de astronomia. E ele começou a observar Marte, criou até um observatório, o Observatório Lowell, lá no Arizona, para observar exclusivamente o planeta Marte, e começou a produzir uma série de desenhos onde haviam riscas se entrecruzando na superfície marciana. E ele interpretou isso como sendo obras de engenharia de uma civilização marciana, onde a água que estaria escasseando lá em Marte era trazida dos polos até a região equatorial para abastecer as grandes metrópoles marcianas. Os canais tinham períodos, de acordo com as estações do ano lá em Marte, em que ficavam mais visíveis e menos visíveis, e isso foi interpretado como o crescimento de vegetação nas margens desses canais. Então se pensou que existia uma civilização avançada em Marte e inclusive vegetação em Marte. Mas tudo isso hoje se sabe que não existe. Mas ainda em 1959, vejam só, na renomada revista Science, está aqui a referência para quem quiser conferir, volume 130, página 1234, edição de 6 de novembro de 1959, apareceu um trabalho desse astrônomo, o Sinton, Evidências Adicionais de Vegetação em Marte, é o título do artigo, onde ele defendia a presença de grandes moléculas orgânicas a partir de observações espectroscópicas infravermelhas da superfície marciana. E ele interpretava a presença dessas moléculas como sintomática da existência de plantas na superfície marciana, nem que fosse uma vegetação rasteira. Então vejam que a ciência ainda não havia descartado a possibilidade de existência de vegetação, pelo menos rasteira, em Marte, ainda no ano de 1959, 2 anos depois do lançamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética, o Sputnik, né? E a verdadeira, digamos assim, configuração da superfície de Marte, ela só vai ficar aparente lá pelos anos de 1964, 1965, com a Mariner 4, sonda norte-americana que foi mandada para lá, depois especialmente com a Mariner 9, no ano de 1969, então aí que se vai ver que Marte era realmente um deserto arenoso, pedregoso e totalmente seco, portanto impossível de
abrigar qualquer forma de vegetação. Mais curiosidades, o logo da frota estelar, atenção Capitão Kirk, acharam o logo da frota estelar de Star Trek lá em Marte. Essa imagem foi obtida a partir de órbita, não foi obtida da superfície pelos rovers, mas foi obtida pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter, no dia 21 de junho de 2019. E ela provavelmente é o resultado de um derramamento de lava ao redor de um campo de dunas de areia. Mas é bem interessante, olha só. Lembra o símbolozinho que o Capitão Kirk tinha e todos os tripulantes, o Sr. Spock, etc., tinham na camiseta, né, do uniforme? Ali, tem tudo. Marte é completo. O que mais? Um esqueleto, meu diretor. Um fóssil na superfície marciana, fotografado pelo rover Opportunity no dia 1º de fevereiro de 2018, na cratera Endeavour. Parece um fóssil de um animal exposto na superfície. Olha ali, ó. Vê se não parece. Cabeça, vértebras de uma coluna, né? E tem outras coisas também. Foi fotografada uma luz misteriosa, um feixe de luz apontando para cima a partir da superfície do planeta. Foi também o rover Curiosity que fotografou isso lá no dia 589 da exploração dele em Marte, 3 de abril de 2014. Mas isso aqui provavelmente é um raio cósmico que incidiu no sensor da câmera, ou pode ser também uma falha no sensor da câmera, ou pode ser simplesmente uma rocha refletindo a luz do Sol. E não para por aí não, tem mais curiosidades. Será que acharam um parafuso caído na areia lá em Marte? Aqui tem um rover estacionando numa certa posição, e aqui no chão a gente vê um parafuso. Mas segundo a NASA, esse parafuso é oriundo do próprio equipamento que está aqui ao lado. Para mim, me parece que não é um parafuso, me parece uma minhoquinha com olhos brilhantes. É ou não é, meu diretor? Que está ali, ó, olha a imagem ampliada. Está saindo da areia e olhando, surpresa, para o rover que está se aproximando dela. Vejam como a gente pode enxergar o que quiser na superfície de Marte, né? E tudo isso, meus amigos, começou lá em 1976, com uma imagem obtida pelo orbitador Viking 1, a famosa missão Viking, 2 espaçonaves que foram mandadas para Marte, cada uma delas, Viking 1 e 2, tinham orbitadores e módulos de pouso, que inclusive realizaram alguns testes biológicos que até hoje são inconclusivos lá na superfície de Marte. Na região conhecida como Sidônia, a Viking 1 fotografou em julho de 1976 esse campo curiosíssimo, onde aparece uma espécie de rosto, ou esfinge, né, olhando para o céu. E aqui, nas imediações, existem estruturas, pequenas colinas, que, segundo alguns autores, lembram pirâmides, parcialmente recobertas pela areia soprada pelo vento. Então, uma região muito interessante, que deu muito o que falar. Aqui nós temos uma visão mais de perto, né, da face, né? E aqui imagens posteriores obtidas por outras sondas. Em 1976, essa é a imagem da Viking 1, a imagem original, mas aqui em 1998, com resolução bem melhor e outro ângulo de iluminação, e novamente em 2001. E a gente vê que aquilo ali, então, é apenas um truque de luz e sombra, né, combinado com a baixa resolução da câmera da nave Viking Orbiter 1. Tá? Mas tem gente que não se entrega. Olha, tem um cidadão chamado Mark Carlotto, que é PhD, hein? PhD em ciências da computação e trabalha com processamento de imagem, o cara é sério. E ele defende até hoje
uma origem artificial para aquela estrutura, para a face em Marte. Inclusive tem um artigo dele publicado nessa revista aqui, Applied Optics, Ótica Aplicada, que é uma revista de pesquisa altamente conceituada, volume 27, página 1926. O título do artigo é Imagens Digitais, Análise de Imagens Digitais de Acidentes Superficiais Marcianos Incomuns. E lá ele faz uma análise com uma técnica chamada Shape from Shading, ou seja, onde você deriva ou obtém a forma de uma estrutura baseado na análise das sombras que essa estrutura projeta. E ele conclui que aquela face teria dentes esculpidos dentro da boca, teria uma espécie de X marcado na testa, etc. E ele conclui, claro, ele está trabalhando no limite da resolução, né? Então todas essas observações, esses detalhes, a gente fica em dúvida se realmente são reais ou artefatos ali do procedimento de análise da imagem. Mas ele, na opinião dele, ele conclui que aquilo lá, a face em Marte, é uma escultura, é uma estrutura de origem artificial. E ele mantém esse parecer até hoje, só que a comunidade científica não concorda com ele. Ele escreveu inclusive um livro, né, que foi publicado em 1991, onde ele defende essa tese, e o cara não é um safado, viu, meu diretor? Ele não é um safado, ele é um cientista com formação técnica avançada, né? Ele não é um safado tipo esses Eric von Däniken da vida e outros que andam por aí, né, dizendo bobagens e que infelizmente as pessoas acreditam. E quando a gente fala que é bobagem, viu, meu diretor, ainda ficam com raiva da gente, viu? Mas não tem problema não, eu fico sempre do lado da ciência. Está indicada então a bibliografia, né? E o que eu queria lembrar aqui é o seguinte, muitas dessas curiosidades, só para encerrar, que nós apresentamos aqui nessa oficina de hoje, elas resultam de um efeito chamado pareidolia, que é uma tendência que os seres humanos têm de verem coisas familiares em lugares estranhos, em circunstâncias estranhas, né? Por exemplo, quando a gente olha para uma nuvem, e diz assim, olha aquela nuvem, perdão, aquela nuvem parece um coelho, ou aquela parece um anjo, ou parece um cavalo, etc. Ah, eu estou vendo um rosto humano ali naquela nuvem. São exemplos desse fenômeno, né? Então é isso que acontece também com as imagens em Marte. Existe um desejo humano, eu diria até talvez reprimido, muito forte, de que nós venhamos a encontrar, nós queremos encontrar a todo custo vida em Marte e vida fora da Terra. E isso também contribui para enganos dessa natureza. Ok, essa foi a oficina de astronomia número 480. Nós voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá.